E aí galera, beleza? Dessa vez, pro quadro Por Nós Toda Hora, eu resolvi trazer a sexóloga Priscila Gouveia, onde a gente vai estar batendo um papo bem gostoso, tirando várias dúvidas sobre educação sexual infantil. Espero muito que vocês gostem, então deixa aquele like, comenta, manda pra geral, beleza? Então bora pro vídeo? Então bora lá? Então, Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar participando desse vídeo comigo. Fala um pouco da sua profissão pra gente antes de a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou coach integral sistêmico formada pela Febracis e especialista em sexualidade humana. Quero aproveitar também para agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre um tema que hoje é tão importante, né? Que é a educação sexual infantil. Tão pouco falado. Ah, ótimo. Então, assim, já vou começar logo a conversa querendo saber, assim, em qual fase começar a falar pro filho, mentir, porque tem muita gente que fala, ah, veio da garça, isso e aquilo, e a gente sabe que não é a melhor opção, né? Então, em qual momento falar o quê? Porque eles são muito curiosos quando criança, né? Na verdade, o quanto antes melhor, né? Mas entre os 3 e 5 anos, que inclusive é a fase fálica, onde a criança já começa a perceber que existem diferenças entre o menino e a menina, que um tem pipi, a outra tem pepeca, eles já começam a ter essas curiosidades, inclusive também a questionar muitas vezes. É uma fase também onde a criança já consegue observar seus sentimentos, seus afetos. E, na minha opinião, essa é a melhor fase, entre os 3 e os 5 anos. Então, o que eu também considero muito importante, antes de falar sobre educação sexual infantil, é falar sobre a educação sexual para os adultos. Pais, familiares, professores, pessoas que vão educar essas crianças, né? Porque ainda existe aquela confusão, muitas pessoas ainda confundem o que é sexualidade com o ato sexual. Porque o ato sexual, ele, na verdade, faz parte da sexualidade humana, sendo a forma mais íntima como uma pessoa se relaciona com ela mesma e com o outro. E, na verdade, a sexualidade é muito mais abrangente, né? Sobre esse conceito estão relacionados o prazer, a libido, pensamentos, sentimentos, ações, interações, o conhecimento, no caso, a saúde física, a saúde psicológica, a saúde mental. Então, a partir disso, antes de um adulto querer educar uma criança, é importante que ele se eduque quanto que é sexualidade, até mesmo para poder facilitar, né, a necessidade de abordar esse tema. Então, é muito importante o adulto entender que a sexualidade é o combustível, é a forma como a pessoa se relaciona com ela mesma e com o outro perante as circunstâncias, né? E nós já nascemos com essa sexualidade. Essa sexualidade, desde o momento do nascimento, ela está ali pulsando na nossa vida. Na verdade, ela está intimamente ligada à nossa energia vital. E essa sexualidade é chamada de energia sexual. E nesse cenário, né, do contexto da sexualidade, se destacam questões de gênero, que é a formação da identidade sexual da criança, o feminino, o masculino, o autoconhecimento, tanto físico quanto psíquico, comportamento. Se destacam também questões como o amor, inclusive o amor próprio, fantasias, erotismo, conquista, sensualidade, sedução, fetiches e o ato sexual em si. Priscila, em qual idade que os pais devem começar a conversar com os filhos sobre a sexualidade? Porque criança é muito curioso, né? Tem criança que pergunta com 5, tem criança que pergunta com 9. E para os pais não mentirem, claro, você já disse que eles devem estar bem educados para isso. Então, qual a idade que eles devem começar a conversar sobre isso de verdade com eles, assim, sem mentira nenhuma? Então, é claro que assim, isso depende da criança, né? Depende dos pais. Mas eu considero que é melhor, bom, o quanto antes, na verdade, que os pais percebem que existe já uma oportunidade ou uma liberdade, o quanto antes. Mas o ideal é que seja entre já os 3 e 5 anos,
que é a fase onde a criança já identifica que existem diferenças entre o menino, entre a menina, por que eu tenho pepeca, ele tem um pipi, né? E, inclusive, já começam a surgir essas dúvidas. E eles já começam a questionar sobre isso. E também tem a questão do afeto, que é o que, assim, nessa fase é o mais importante. É onde muitas crianças, é quando muitas crianças começam a sofrer abusos sexuais. Então, a questão do afeto, dos sentimentos, do amor, já é importante fazer com que a criança entenda e identifique. Ou seja, quando for um carinho em que ela se sente bem, um abraço confortável, seguro, ótimo. Agora, quando for um toque diferente, que ela não se sinta bem, que ela se sinta constrangida, ou que ela se sinta mal, como, por exemplo, de repente, um tio que gosta de chamar uma criança, vem cá, meu sobrinho, e dá aquele beijo babado, e coloca a criança no colo, e deixa a criança querendo ali, e deixa a criança no colo ali por muito tempo, e a criança não está satisfeita com aquilo de repente, ela não está gostando, ela está incomodada. Então, isso tudo acontece. Então, é importante nessa fase, onde a criança já começa a observar essas diferenças, e começa a qualificar, né, o comportamento com as emoções. Se é uma emoção positiva, se é uma emoção negativa. Inclusive, também dar abertura para a criança, para que sempre que ela perceba alguma coisa diferente, alguma coisa que esteja incomodando ela, por mais que um adulto peça para guardar segredo, ou que chegue mesmo até ameaçar a criança, né, de alguma forma, é muito importante que a criança se sinta segura para poder compartilhar o que está acontecendo com as pessoas que ela confia. Então, é muito importante sempre estar observando, dar abertura, falar, explicar o que puder. E muitas vezes também, quando a pessoa não estiver, talvez, se sentindo preparada para isso, pedir uma orientação profissional, ou até mesmo um amigo, um familiar, para poder ter essas conversas, essas orientações. Priscila, infelizmente, quando acontece esse abuso sexual com a criança em si, de que forma que faz o impacto na vida dela? Então, isso pode afetar as emoções, pode impactar fortemente com relação às emoções dessa criança. Isso distorce a forma, a percepção da criança sobre o amor, sobre o comportamento, sobre como que ela se relaciona com ela e com o outro, e com o universo, né? Perante as circunstâncias. Isso é algo muito danoso para a criança. Priscila, é extremamente importante os pais não ficarem inventando, fazendo voltas e voltas para realmente conversar sobre isso, né? História de sementinha, história sobre pássaro que traz isso, aquilo. Exatamente, não, nada disso. O importante é que sempre sejam respostas, informações qualificadas. Não chego a dizer orientação sexual a partir da fisiologia, não exatamente isso. Mas conteúdo qualificado, informações qualificadas, até mesmo científicas, o quanto mais verdadeiro, melhor, né? Não ficar inventando essas histórias. Inclusive, a partir dessa idade, de 3 a 5 anos, quando já começar a introduzir esse assunto, a partir daí, sempre que a criança tiver uma curiosidade, fazer uma pergunta, se os pais não souberem responder essa pergunta, pesquisar, se informar, falar, filha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou me informar, eu vou entender e eu vou conversar com você sobre esse assunto. Talvez pedir orientação, ajuda para outras pessoas ou para algum profissional, né? E sempre também para os pais observarem um comportamento diferente da criança, um comportamento repetido diferente. Eu posso citar até um caso de uma criança. Na verdade, esse caso é muito comum, inclusive eu quero citar ele. O fato de os pais, quando eles entram para o quarto e fecham a porta. Isso é muito complicado, porque ali a criança ela vai ficar imaginando N coisas que estão acontecendo ali, ela vai ficar prevendo coisas que ela já viu ali. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, né?
Por isso, de observar sempre o comportamento da criança. Um outro caso também, que é muito comum, é quando a criança chega para o pai ou para a mãe e pergunta o que é sexo. Essa pergunta, ela é muito complicada. Inclusive, eu me lembro de quando eu cheguei para meu pai, perguntei para meu pai o que era sexo, e ele ficou bem constrangido, deu uma resposta lá do modo dele, que na hora eu realmente não entendi nada, mas ok, não insisti, porque eu percebi que ele ficou bem desconcertado. E é normal que os pais fiquem mesmo desconcertados. Se o pai, o educador, já tem aquele preparo, já tem informações suficientes para poder responder, né, essa pergunta, ótimo. Que leve de forma natural, como já falamos antes, sem inventar histórias, né? Responder, falar sobre o afeto, falar sobre questões fisiológicas, né? Ou, se não existe esse conhecimento, pedir uma ajuda profissional, ou então pedir que o filho compreenda que naquele momento ele não sabe como responder, ou ela não sabe como responder aquela pergunta, mas que para esperar um pouquinho, que em breve vai estar respondendo e vai estar explicando. Como você disse, acaba que os pais, eles ficam bem desconcertados quando a criança pergunta o que é sexo, né? E acaba ficando, assim, perdido. Então, existe uma resposta para cada fase, né? Porque as crianças são bem curiosas. Então, tem cada momento para responder uma coisa, né? Sim, O que eu considero sempre importante são os educadores, os pais observarem o comportamento da criança. Inclusive, a partir dos 5 anos, é a fase onde a criança começa a expressar essa sexualidade nas amizades, nos esportes, no estudo, né? E já na puberdade, já começam a aparecer as questões como as meninas, né? A questão delas menstruarem. Daí já vem a necessidade de a pessoa mais próxima, onde existe já um diálogo aberto, falar sobre métodos contraceptivos, que já são os preservativos. Cada fase tem um detalhe, tem uma necessidade, tem uma condição para os pais avaliarem como que está sendo o comportamento da criança e, a partir disso, de forma bem tranquila e natural, ir produzindo. Né? Volto a falar a questão da importância dos educadores, dos pais, se informarem. Por que acontece? O que eles pensam, que eles acreditam, aquelas verdades, vão agir diretamente na construção dessas novas personalidades, dessas crianças, dessas novas verdades. Então, Priscila, muito obrigado por ter tido essa conversa comigo. Eu acredito que vai ajudar muita gente, tomara a Deus. E você está querendo deixar algum recado para os pais? Sim, claro. Quero deixar uma orientação. Que os pais estejam sempre atentos ao comportamento dos filhos, às dúvidas que eles possam vir a ter, que haja sempre diálogo, que haja sempre entendimento, compreensão e, inclusive, esclarecimento. Vou agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante como esse. Muito necessário. Muito obrigada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as redes sociais dela, se vocês tiverem uma dúvida, pode entrar em contato. Deixa aquele like, comenta, manda pra geral e muito obrigado, beleza? Até mais. Por nós toda hora.